Queria convidá-lo para abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7. Segunda Timóteo 3, 6. Muito obrigado, irmão. Vamos orar? Senhor, eu quero nesse momento clamar a Ti que nos cubra com o sangue do Cordeiro. Cubra a minha vida, cubra a vida dessa igreja. Ó Pai, a palavra que nós vamos proferir agora não é palavra de homem, é palavra de Deus. E nós cremos, ó Pai, que como a profecia já diz, a palavra do Senhor nunca volta vazia, mas cumprirá o propósito pelo qual foi proferida. E nós cremos, ó Pai, que nesse momento, ao ser lida a Tua palavra, o Espírito do Senhor estará se movendo, trazendo revelação em nosso meio. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a sermos transformados por meio da palavra. Em nome de Jesus, amém. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, diz: Vamos ler do 1 até o 7. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Terão aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Estes são os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Até aqui, irmãos. O apóstolo Paulo traz uma severa exortação para Timóteo, dizendo que ele deveria tomar muito cuidado com os falsos mestres. E o título da minha mensagem hoje é As Vítimas dos Falsos Mestres. Se você observou bem, o versículo 1 começa dizendo: nos últimos dias sobrevirão. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Na atualizada, tempos trabalhosos. A que período da história se refere a esses últimos dias? O que você acha? Os nossos dias? Você acha que refere aos nossos dias? Ou você acha que se refere a dias que ainda virão? Ou você acha que se refere a dias que já passaram? Aqui se refere aos últimos dias. Irmãos, veja no versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando seu poder, afaste-se destes também. Então, esse versículo, e a partir do versículo 6, dá para perceber claramente que Paulo está falando que esses dias já estariam acontecendo no pastorado de Timóteo, no primeiro século da história da igreja cristã. Nós já estamos no 20º século. Então, se lá no primeiro século já eram os últimos dias, os nossos dias o que são então, né? Irmãos, esses dias, os últimos dias, eles compreendem
uma dispensação na história. Começou com o início da igreja e vai terminar com o arrebatamento da igreja. Então, presta atenção, os últimos dias não se refere aos dias que nós estamos vivendo hoje, exclusivamente. Nós estamos vivendo os últimos dias hoje, mas esses últimos dias começou lá na era apostólica e vai terminar com o arrebatamento da igreja, quando Jesus Cristo voltar para buscar a igreja. O que é uma dispensação? É um período na história da raça humana. De acordo com estudiosos, nós temos 7 dispensações, não é isso, Paulo? 7 dispensações. E a dispensação, o período que nós estamos vivendo agora, chama-se o período da graça. Porém, irmãos, um período marcado com muita rebeldia, muito desvio da fé e muitos pecados. Os últimos dias, como são descritos, como serão esses últimos dias? Os homens, então aqui, texto que nós acabamos de ler, a partir do versículo 2, nós poderíamos também afirmar que, à medida que se aproxima o fim, desde a época apostólica até o fim, vai intensificando essas características, esse perfil, esse retrato falado dessas pessoas dos últimos dias. Então, à medida que vai se aproximando o fim, os homens se tornarão egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis em seus pecados, caluniadores, fofoqueiros, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios de Deus, viciados em sexo e alérgicos a Deus. E aqui, numa outra linguagem, podemos dizer que eles vão fazer da religião um espetáculo. Vão fazer da religião um espetáculo, um show. Um show. Mas nos bastidores se comportarão como animais. E a recomendação de Paulo aqui é: fique longe deles. Fique longe deles. E pior, irmãos, que o apóstolo Paulo não está descrevendo aqui o carnaval do Rio de Janeiro, nem o funk carioca, né? Nem as baladas regadas a drogas e bebidas, não. Ele está descrevendo aqui um ambiente interno da igreja. Um ambiente interno da igreja. Pecados que estarão dentro das igrejas. E a maior ameaça para a igreja não vem de fora, e sim de dentro. Portanto, qual é o objetivo de Paulo em relatar isso para Timóteo? Paulo descreve aqui, irmãos, qual é o caráter desses homens, desses falsos profetas, e ele descreve também qual é a forma com que eles agem dentro da igreja. Paulo disse isso para Timóteo, para que Timóteo, primeiro, fugisse deles, segundo, os identificasse, terceiro, pudesse libertar, salvar o povo que o ouvia das garras desses falsos profetas. E eu tomo para mim, como pastor dessa igreja, essas 3 recomendações de Paulo. Fujo deles, identifico-os e alerto vocês para que vocês não caiam nas garras dos falsos profetas. Então, primeiramente, o apóstolo Paulo fala qual é o caráter desses homens. Em 2 verbos aqui, o apóstolo Paulo descreve a forma deles agirem. Veja se você consegue identificar esses verbos no versículo 6. O primeiro verbo é: eles se introduzem.
Na revista atualizada, eu gostei bem mais da forma com que a atualizada traduziu essa frase, penetram sorrateiramente. Penetram sorrateiramente. Esgueiram-se, rastejam como vermes, de modo sutil e silencioso. Marcado por uma postura sinistra, eles vão entrando sorrateiramente, discretamente, nas casas. E a Bíblia diz que eles entram, versículo 5, como pessoas boas, bem intencionadas, como líderes religiosos poderosos, mas no fundo escondem intenções malignas. Então a primeira característica dos falsos mestres é que eles se introduzem sorrateiramente. Vão se esgueirando-se pelas beiradas, vão entrando, até que eles dominam a mente e a postura das pessoas. Não sei se você já ouviu aquela história do árabe que tinha um camelo, e ele estava no deserto e ele montou a barraca dele e de repente o camelo foi lá. Você sabe que no deserto, à noite é muito frio. Eu nunca estive num deserto, mas é muito frio. E aí o camelo foi lá e falou: patrão, você pode me deixar dormir aí dentro da barraca com você, que hoje está muito frio aqui fora. Ele falou: imagina, camelo enorme, fedorento, aqui dentro da... Tem cabimento, de jeito nenhum. Ele falou: mas patrão, posso colocar pelo menos a ponta do focinho dentro da barraca para esquentar, que está muito gelado, por favor. Ele falou: tá bom, a ponta do focinho pode. O camelo colocou aquele focinhão dentro da barraca. E aí falou: patrão, puxa, está bem melhor, mas as minhas orelhas também estão muito geladas. Posso colocar a orelha dentro da barraca? Ele falou: tá bom, a orelha pode. Moral da história, para encurtar, no outro dia o camelo estava dormindo dentro da barraca e o árabe para fora. Isso acontece com as igrejas que não tomam cuidado com os ensinos dos falsos mestres. Porque eles vão entrando como camelo na barraca do árabe, vão sorrateiramente, esgueirando-se, deslizando-se como pessoas boas, pessoas de bom caráter, bem intencionadas, naquela famosa frase: eu quero ajudar você. Olha, eu quero te dar poder, eu quero que você tenha revelações fantásticas de Deus, eu quero te ajudar, mas no fundo eles escondem más intenções. Eles escondem realmente coisas, intenções malignas. O segundo verbo que nós vemos aí, eles são esses que se introduzem pelas casas, né? Eles entram sorrateiramente pelas casas e conquistam. O segundo verbo é esse. Outra forma deles agir, eles conseguem cativar. E esse cativar aí, esse conquistar, cativar, está carregado aí daquela ideia de muita lábia, muita conversa, para cativar a mente das pessoas. E eles então conseguem obter o controle, ter o domínio completo da mente das pessoas. Você não tem ideia do que já aconteceu na história da humanidade com essa conversinha fiada de falso profeta. Quem já ouviu falar do Jim Jones? Jim Jones? Já ouviu? Levanta a mão para me ver quem já ouviu. Então você precisa estudar um pouco essa história. Jim Jones, se não estou enganado, foi nos anos 70? 70? Nos Estados Unidos, ele arrebanhou um grupo de pessoas, não lembro quantas pessoas, era em torno de 200, e ele levou para um parque e falou: olha, hoje vocês vão ver Jesus. Toma aqui esse remedinho que eu vou dar para vocês, vocês vão ver Jesus hoje. Todo mundo tomou e todo mundo morreu. História real, de agora, dos anos 70, Jim Jones. As pessoas doam tudo que têm, fazem coisas absurdas por causa dos falsos mestres. Porque eles entram sorrateiramente, com a conversinha cheia de mel,
e eles vão cativando a mente das pessoas. E como eu disse, já no início da história da igreja já tinha esses caras. Tem um escritor antigo, já do segundo século, nós estamos no 20º século, é isso, né? Segundo século. Ele nasceu por volta do ano 130, morreu perto do final do segundo século. Chamado Irineu de Lyon, ou de Leão. Ele conta uma história de um falso mestre nos seus dias chamado Marcos. Olha o nome do cara, Marcos. Que lidava com magia. Tem nada a ver com o nosso querido irmão Marcos, né? Que nem os dois Marcos que nós temos aqui na igreja. Tem mais algum Marcos aí? Tem nada a ver com você, tá? Era o nome dele lá. Que lidava com magia e gostava de abordar mulheres ricas e bonitas. A estratégia dele era mulher rica e bonita. Ele dizia que através dos seus encantamentos elas poderiam profetizar, e as mulheres se sentiam atraídas por suas promessas. Numa certa feita, uma mulher muito rica protestou que não conseguira profetizar. Ele então lhe ensinou que ela deveria tão somente abrir a boca e começar a falar qualquer coisa que viesse à cabeça, que ela receberia o dom de profetizar. Ela fez isso, começou a falar coisas aleatórias e ficou tão impressionada que doou uma verdadeira fortuna para esse Marcos. Mas não satisfeito, ele propôs que ela também, dizendo que se ela compartilhasse com ele o seu corpo, os dois seriam muito poderosos e profecias grandiosas viriam por meio de suas vidas. Dessa forma, ele conseguiu dessa mulher favores financeiros e sexuais. Recentemente, aqui no Brasil, acho que no estado de Goiás, um desses homens leu na Bíblia lá, dizendo assim, ó, pega uma mulher e adúltera. Acho que é Jeremias, não lembro o texto. Pegue uma mulher e adúltera. E ele não leu direito, ele leu lá assim, ó, pegue uma mulher e adultera. Não, pegue uma mulher adúltera. Não pegue uma mulher e adultera. Aí ele falou, olha, tenho que obedecer. Aí ele propôs para uma família da igreja que ele tinha que cumprir esse mandamento bíblico. Com a permissão do marido, ele adulterou com a esposa. Essa história o pessoal conhece aí, sabe? Eles entram sorrateiramente na vida das pessoas, esgueiram-se, eles se rastejam como vermes, vão entrando numa boa aparência, numa conversa boa, e vão enganando as pessoas e arrancam tudo que elas têm, tudo. Arrancam seu dinheiro, as suas vidas, a sua moral, arrancam tudo. São realmente pessoas terríveis. Agora, o apóstolo Paulo fala de 3 traços das vítimas dos falsos profetas. Eu gostaria de falar aqui quais são as 3 características, os 3 traços de quem acaba caindo no conto dos falsos mestres. Eu queria pedir a você, que está aqui hoje à noite, que se você identificar algum desses 3 traços na sua vida, eu queria dizer que você está correndo perigo. Queria dizer que você está correndo muito perigo. Você está correndo o perigo de cair no conto do falso mestre, de ser enredado pelo erro de um falso mestre. E eu quero dizer para os irmãos que o que não falta nos nossos dias são falsos mestres. Homens, mulheres extremamente mal intencionados que estão vivendo nos dias de hoje, que não terão misericórdia nenhuma em arrancar tudo que você tem. Então, qual é primeiro traço de quem é vítima de um falso mestre? O primeiro traço é a fraqueza moral. Versículo 6. São estes que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas carregadas de pecado. Mulherzinhas sobrecarregadas de pecados. O que Paulo está dizendo isso? Você ficou brava com Paulo? Não, calma. O
que Paulo está usando essa palavra aqui, obviamente não tem nada a ver com a estatura da mulher, ele está falando usa essa expressão pejorativa no sentido de identificar mulheres sobrecarregadas de pecado, mulheres moralmente fracas, que estão debaixo de uma grande carga de pecado, várias camadas de pecado sobre sua vida. São mulheres que estão esmagadas por essas camadas de pecado, que cultivam essas coisas e não se livram, não se arrependem, não tratam os pecados em sua vida. O pecado não tratado, ele vai se sobrepondo. O pecado não tratado, ele vai criando camadas, vai criando cascas, ele vai se tornando um peso. Isso gera dois problemas que nós vamos ver aqui. Primeiro, é o problema da sobrecarga. Segundo, vai tirando a sensibilidade espiritual. Porque se você colocar uma roupa, né, e alguém te der uma chicotada, vai doer, não vai? Mas não vai doer tanto como se você estivesse sem roupa. Teve alguns seus pais foram tão cruéis que baixaram sua calça para te dar uma chinelada? Né? Tinha isso, não tinha? Né? Que por cima da calça jeans não dói. Então, tinha essa coisa. Agora, se você colocar 10 camisas, uma por cima da outra, e der uma chicotada, não vai sentir nada, não é verdade? Assim também, pessoas sobrecarregadas de pecado não sentem, não são sensíveis à voz de Deus, à voz do arrependimento. A Bíblia diz que são pessoas que têm as suas consciências cauterizadas e não recebem realmente o perdão de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque pecados não tratados, pecados de estimação, acabam nos desviando da verdade. E aqui, já aproveitando o modelo que nós usamos de ministração na célula, né, cabe uma pergunta: por que esses pecados não tratados, pecados de estimação, pecados não abandonados, acabam nos desviando da verdade? A resposta é a seguinte: o pecado, ele anula a capacidade de discernimento espiritual. Não consegue enxergar, que a pessoa sobrecarregada de pecado não consegue enxergar a verdade. Vivendo nesses pecados, sua mente fica entorpecida, anestesiada, o senso de discernimento fica anestesiado e as pessoas são, assim, uma presa muito fácil para os falsos profetas. Pecados não tratados na vida, fraqueza moral. Essas mulheres sobrecarregadas de pecado, pecado de moralidade, pecado de fofoca, pecado de insubmissão, pecado de desonestidade, pecado de malícia, pecado contra Deus, pecado contra as pessoas, pecado contra a igreja. Esses pecados sobrecarregavam a vida delas. Se você tem pecado que não abandona em sua vida, pecado de estimação, se você tem coisas na sua vida que você não está tratando, e deixa eu abrir um parênteses para dizer uma coisa muito importante. Há dois tipos de pecado: aquele que você comete por praticar e aquele que você comete por não praticar, entendeu ou não? Porque a pessoa que, por exemplo, fala palavrão, está pecando. Mas a pessoa que não fala a verdade em amor, a pessoa que não usa a boca para promover o bem dos irmãos, a pessoa que se abstém de falar o que deve falar, de falar de Jesus, essa pessoa também está pecando, sim ou não? A pessoa que olha coisas imorais com os seus olhos está pecando, concorda? Mas a pessoa que não usa os olhos para ler a palavra também está pecando. É o pecado por ação e o pecado por omissão. Pecado por ação e o pecado por omissão. Por que alguns crentes não vão adiante, irmãos? São empatados, atravancados, encalhados, não conseguem prosperar na vida cristã por causa do pecado de omissão. Omissão. Trate os pecados na sua vida.
Trate os pecados na sua vida, porque senão algum falso profeta te pega qualquer dia desse. Outra questão, irmãos, é que pessoas que se negam a abandonar seus pecados acabam por querer alguém que lhe apoie no seu erro. Você já cometeu um erro? Eu já, né? Obviamente. Eu também. Alguém já lhe apoiou no seu erro? Bom, né? Quando alguém te dá aquele apoio, fazendo o que está errado. Fez o que é errado, olhou para a pessoa, estava lá, ixi, agora, hein? Não dá nada não. Ai, legal. Agora quando alguém olha, fala, o que você está fazendo, irmão? Isso é pecado, isso é errado. Você fala, aí, já vem esse irmão chato me chamar a atenção. Irmãos, quando uma pessoa comete um pecado e não abandona, tem aquele pecado de estimação na vida dele, aí o pastor de verdade, aquele que entra pela porta das ovelhas, aquele que não é ladrão nem salteador, aquele que tem o compromisso de levar a verdade, vai chamar atenção, falar, você está errado. Mas ele, mas será que está errado? E começa a procurar na Bíblia um jeito de estar certo, estando errado. Logo, logo cai na frente dele quem? Falso profeta, para dizer assim, você está certo. Eu vi uma história recentemente de uma pessoa que se negou a abandonar o pecado do homossexualismo. Não quero abandonar esse pecado. E foi procurando, até que encontrou uma igreja que lhe acolheu no seu pecado. Falso profeta fundou uma igreja e diz, aqui a gente acolhe todo mundo. Aqui todo mundo é igual. Tá vendo? Aquele pastor chato lá, fica pegando o meu pé. Agora esse pastor aqui não, esse aqui é, legal. Ele me apoia. Ele diz que não tem nada de errado no que eu estou fazendo. Que o amor é lindo. Que Deus é amor. Tá vendo? Achou um falso profeta para carimbar o seu passaporte para o inferno. 2 Timóteo, capítulo 4, capítulo para frente aí, versículo 3 e 4. Pregue a palavra, esteja preparado, tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá tempo, e isso ainda vai virá tempo, nos tempos de Timóteo já viriam esses tempos, em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Então, cuidado, se você insistir no seu erro, logo você vai se acostumar com ele. Se você insistir no seu pecado, você vai achar que seu pecado é certo, que Deus está te apoiando, e vai aparecer um falso profeta para te apoiar, para te incentivar, dizer que Deus está satisfeito com você. Portanto, preste atenção, fraqueza moral. Pessoa que tem fraqueza moral, que não trata os pecados na sua vida, que começam a fazer concessão com o erro, que na verdade é concessão com o diabo, acabam sendo vítima de falsos profetas. Por isso que alguns falsos profetas que tem por aí estão cheios de pessoas lhe bajulando. Segundo lugar, instabilidade emocional, não estabilidade, instabilidade emocional, falta de estabilidade emocional. Bom, Paulo fala aqui da mulher. Paulo diz também em 1 Timóteo 2,14 que a mulher, Eva foi enganada, Adão não. Eva foi enganada, Adão pecou porque quis pecar, porque estava desobedecendo. Então essa é a diferença do homem e da mulher. Mulher comete erro porque alguém lhe engana. O homem erra porque é cabeçudo mesmo. Agora, uma coisa é verdade, me perdoe, irmãs, não quero ser indelicado, mas a mulher realmente é mais fácil de enganar.
Mais fácil de enganar. Aqueles vendedores, aqueles vendedores daqueles produtos falsificados, né? Quando chega na porta da casa, aparece uma criança, o que ele fala? Vai chamar tua mãe. Só tá meu pai. Não, deixa quieto. Pai não. Vai chamar a mãe. Porque ele já conta aquela história. A mulher é muito mais sensível do que o homem. A mulher tem uma sensibilidade muito grande. Acho que é por ter sido criada para ser mãe, né? Já pensou se o pai fosse mãe? Coitadinha das crianças, né? Elas sofreram. Mas mãe tem uma sensibilidade. Então, eu vejo assim que as mulheres se sensibilizam. Irmãos, tem esse negócio que tem agora, a nova onda aí da mídia, né? Que é fake news. O que é fake news? Notícia falsa. Não é isso? As notícias fakes. Eu acho que 90% das notícias que tem no Facebook são fake news. Notícias falsas. E sabia que... Bom, acho que também é melhor nem falar isso, que está sendo gravado, mas... Tem canais de televisão que usam esse artifício para tentar enganar o povo. Mas sabe, aparece aquele negócio daquela criança toda machucada lá, tal. Olha, se você compartilhar, o Facebook vai doar 10 centavos para a cirurgia dessa criança. E a mulher fica toda comovida. E eu estava observando esses dias que fala fulana compartilhou a notícia. Homem, alguns compartilham também, tem um pouco mais de... Mas eu não me sensibilizo com isso, porque eu sei que é mentira, não é verdade. Alguém faz uma montagem, joga lá, né? E as mulheres ficam... Então, assim, é mais fácil enganar a mulher por causa dessa sensibilidade. Por isso que Deus falou, homens, cuidem de suas esposas como vaso mais frágil, tome cuidado, tá bom? Ó, você que é menino aí, vendedor bater lá, fala assim, ó, vou chamar meu pai, melhor. Né? Chama o pai lá. Porque mulher é mais fácil de enganar. Eu fico impressionado, lá na minha rua, tanto de pessoas que são voluntárias para filantropia. Para juntar dinheiro para comprar leite para criança, remédio para criança, casa de recuperação. Sabe, a pessoa não tem perfil nenhum de voluntário filantropo, mas ele diz que é. Pois eu não acredito. E eu já começo a fazer 2, 3 perguntas, cara, tá bom, se não quer ajudar, deixa para lá. Né? Se a sua esposa estivesse aí, ela ia me ajudar, tenho certeza. Mas sabe, irmãos, e parece que as mulheres também são mais perseguidas do que os homens pelos falsos mestres. Porque se um infeliz desse vier para cima de mim, irmãos, tenho certeza que não vai conseguir nada. Mas aí eles vão para as mulheres, na sua sensibilidade, aquela conversinha, né? E a mulher acaba sendo enganada. Irmãs, tome cuidado. Tome cuidado. Maridos, cuidem de suas esposas. Não deixe que ninguém fique lá tentando enganá-la. Agora, diz aqui que essas mulheres com instabilidade emocional, as quais são levadas por toda espécie de desejos, versículo 6, essas mulheres também eram bem culpadas, sobrecarregadas de pecado, mas essas mulheres agiam como crianças, mimadas, autocentradas, senhores e senhoras de si mesmo. Por isso eram emocionalmente instáveis, pois suas vontades tinham que prevalecer. As coisas têm que sair do jeito que elas queriam que saísse. Eram pessoas mimadas, autocentradas, egoístas. E uma pergunta: por que uma pessoa egoísta e mimada se torna uma vítima em potencial dos falsos mestres? Resposta: porque movidas por quaisquer tipos de desejos egoístas, não aceitavam não como resposta. Não ouviam conselhos e orientações, e o que importava para elas era apenas satisfazer os seus próprios desejos. Como diz aí no versículo 6. Se deixam levar por toda espécie de desejo. E como o apóstolo Paulo falou no capítulo 4. Pessoas que amontoam para si doutores segundo os seus próprios desejos,
Falou, eu vou sair dessa igreja, esse pastor não fala nada do que eu quero ouvir. Queria alguém que me apoiasse as minhas ideias, apoiasse o que eu quero fazer. E aí, um pastor de verdade não vai apoiar o pecado. Mas aí, essas pessoas acabam se tornando vítimas muito fáceis dos falsos mestres. Apesar de Paulo estar falando aqui dessas mulheres, mas serve muito bem para os homens também. Muito bem para os homens. Esse é o perfil das pessoas que são facilmente levadas pelos falsos mestres, pois os falsos mestres sabem dizer exatamente o que essas pessoas egoístas e mimadas querem ouvir. Você já lidou com criança mimada? Como é que é criança mimada? Você fala não para ela, o mundo acaba. Posso fazer isso? Não. Né? Aí você fala sim, aí que você erra. Tem que segurar o não para acabar com o mimo, né? Então, crianças mimadas. Terceiro lugar, atração por novidades religiosas, versículo 7. Elas estão sempre aprendendo, mas não chegam nunca, mas não conseguem nunca. Está difícil aqui, mas não conseguem nunca de chegar ao conhecimento da verdade. Jamais chegam ao conhecimento da verdade. Talvez você está pensando assim, essas moças, essas mulheres aqui, elas eram seminaristas. Compravam seus comentários bíblicos, bíblias anotadas, para estudar a palavra de Deus. Mas, infelizmente, nunca conseguiam chegar ao conhecimento da verdade. É isso? Não, irmãos, não é isso. A ideia do texto aqui é o seguinte, que como elas tinham a tendência, os pecados que não abandonavam, e eram pessoas egoístas, centradas em si mesmo, mimadas, que não queriam ouvir não, e queriam satisfazer só os seus desejos, elas estavam andando sempre atrás das últimas novidades religiosas da época. E elas, então a ideia é que não chegam ao conhecimento da verdade, não é que elas estudavam e não chegavam ao conhecimento da verdade, elas desprezavam a verdade em prol dos ensinos dos falsos profetas. Entendeu ou não? Irmãos, a verdade não lhes interessava nem um pouco, como infelizmente existem muitas pessoas nos dias que nós estamos vivendo que não quer saber da verdade do Evangelho, mas quando aparece um vento de doutrina, aparece uma novidade teológica, essas pessoas vão atrás, elas absorvem, elas compram livros, elas estudam e elas aprendem, mas a verdade do Evangelho mesmo nunca aprenderam, nunca aprenderam. Me lembro que, final dos anos 80, começou, não sei se alguém vai lembrar, a época do dente de ouro. Dente de ouro. Tinha um pastor aí que só orava e o dente transformava em ouro. E aí o povo, o dente de ouro. O senhor está orando pelo dente de ouro? Não, não estou. Ixi, então vou ter que ir lá para outra igreja, porque lá estão orando, dente de ouro, a pessoa mostrava lá, cara, dente de ouro, né? E aí, a moda do dente de ouro, tal, pastor do dente de ouro. E escreveram livros e tal. Do jeito que veio, acabou. Você já veio falar em dente de ouro hoje? Não, acabou. Acabou o dente de ouro. Acabou. Aí depois veio a novidade lá de que crente não peca. Ixi, aí vieram me converter também. Você ainda peca? Eu falei, ainda peca. Eu falei, então você não é convertido. Vem cá, vamos orar para você se converter de verdade. Eu falei, Aí veio outra, veio a onda da maldição hereditária. E aí, irmãos, tinha que orar. Sei lá, teu antepassado lá de Portugal, que era descendente de não sei quem, que mexia com magia negra, que quebrar a corrente do passado, e era congressos e mais congressos para quebrar a maldição, Mas a Bíblia já disse há 2000 anos atrás que a maldição do pecado foi quebrada na cruz do Calvário. Mas o povo não entende isso, eles gostam de novidade. Mas outra coisa, irmãos, é tanta novidade, é tanta coisa, não dá nem para citar aqui. É unção disso, tinha unção do riso. Quem lembra da unção do riso? A unção do riso. O pastor orava, o povo caía na risada, rolava, puxando, rindo.
Deve ser até bom, né? A unção do riso. Melhor que a unção do choro, né? Concorda? Aí, do jeito que veio, também acabou a unção. Mas e a verdade do evangelho? Não tem interesse por isso, não. Eu já preguei aqui, semana retrasada. Romanos 1,16. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos sim de unção, irmãos. Mas unção para pregar o evangelho com poder. Para que as pessoas se convertam de verdade. Saiam daquela vida miserável de pecado. Porque eu conheci um amigo, teve uma pessoa que eu conheci, que ele passou pelo menos por umas 3, 4 novidades dessas. Pulava, saía daquela igreja, ia para outra, da outra ele saía para outra, e tinha novidade, tinha o negócio do paletó, que o pastor jogava o paletó, o povo caía pro chão. Aí ele falou, fui lá, o pastor sopra, o pastor cai. Eu falei, deve ser o problema de bafo, não? Aí eu falei, e aí, depois, o que acontece? Não, tem opção lá, a gente... Mas, irmãos, passado algum tempo, encontrei com essa pessoa, enquanto eu estava firme na verdade, caminhando, andando no caminho do Senhor, ganhando almas, fazendo a obra de Deus, eu estava desviado, irmãos. Desviado. Quem segue falso profeta não se firma no caminho do Senhor, porque a mensagem do evangelho é que tem poder. Então cuidado, irmãos, cuidado com esse negócio de modismo. Modismo vai e vem. Nós temos que se firmar na verdade do evangelho. Atração por novidades religiosas. Qual é a última novidade do cenário do mundo religioso hoje? O que está acontecendo de mais novidade aí? Não me interessa. Nesse púlpito aqui, pela graça de Deus, o que vai ser pregado vai ser sempre o evangelho baseado na Bíblia Sagrada. Por que nós devemos tomar cuidado com as novidades religiosas, com os ventos de doutrina? Porque o evangelho não muda. Ele é sempre o mesmo. Há 2000 anos. Desde a época dos apóstolos, de Isaías, o evangelho está sendo pregado, é o mesmo. O evangelho da graça de Deus. Novidades são algum tipo de invenção de falso profeta. Tem alguém aqui que é muito interessado nas últimas novidades? Está acontecendo negócio lá. A unção do riso, a unção disso, a unção daquilo. E você sai da igreja que você está, vai para lá ver o que está acontecendo. E não muda nada. Porque você tem que firmar na verdade do evangelho. Cuidado, se você é do tipo que gosta das últimas novidades, que está acontecendo aí, você pode ser facilmente uma vítima de um falso mestre. Cuidado. Deixa essas coisas para lá. Se firma na verdade do evangelho. O evangelho da graça de Deus. Do qual, irmãos, eu estou firme nesse evangelho há muitos anos, servindo a Deus. Se falso profeta chega, irmãos, não acontece nada, porque estou firme nessa verdade. Hoje mesmo nós falamos aqui que a verdade escatológica que nos interessa é Jesus vai voltar. E a verdade soteriológica que nos interessa, o que é soteriológica? É a doutrina da salvação. O que nos interessa é Jesus morreu por nós para nos salvar do pecado, e essa salvação nós recebemos pela fé e pela graça em Cristo Jesus. É isso que nos interessa. Queria orar com os irmãos e só repetir aqui o perfil dos falsos mestres: fraqueza moral, pecado não confessado, instabilidade emocional, pessoas mimadas que são em si mesmadas, e atração por novidades religiosas. Se você observar algum desses traços em sua vida, por favor, tome cuidado. Todo falso mestre tem sucesso com as pessoas que têm esses traços. Tenha como propósito de vida apagar qualquer um desses traços, antes que seja tarde demais. Vamos orar?
Baixe sua cabeça, feche seu olho. Senhor, eu quero clamar a Ti em favor da nossa igreja. Deus, que o ensino aqui nessa igreja seja consistente, baseado na verdade. Que seja isso, ó Deus, que nós venhamos realmente a perseguir todos os dias da nossa vida. Eu peço pela vida dos irmãos dessa igreja, Pai, que estão realmente debaixo do meu cuidado aqui, e debaixo do cuidado também da liderança dessa igreja, e que a liderança está debaixo do meu cuidado. Eu peço, Pai, nos livra de erros doutrinários, de cair, ó Deus, em novidades espalhafatosas, mas sem significado algum. Ó Deus, o que nós queremos, Pai, é permanecer firmes na verdade do Evangelho da graça de Deus. Se houver algum irmão, irmã, que está cultivando algum desses traços, ó Pai, e correndo risco de cair, ó Deus, no erro de seguir um falso mestre, que o Senhor possa ter misericórdia. Pai, se houver pessoas aqui hoje que estão cultivando pecados de estimação em sua vida, que não estão abandonando seus pecados, que não estão, ó Deus, realmente tomando providência na sua vida para abandonar e purificar seus corações, que hoje seja um dia em que possam fazer isso. Possam ter, ó Deus, a honestidade de chegar diante do Senhor e pedir misericórdia. Que possam, ó Deus, ter a honestidade de chegar diante do Senhor e reconhecer que estão pecando, que estão errando, que estão, ó Deus, cultivando coisas erradas em suas vidas. Quero te pedir, se houver alguém aqui, ó Deus, que está no pecado de ser mimado, ensimesmado, egoísta, que não aceita não como resposta, que vive, ó Deus, querendo apenas satisfazer seus desejos egoístas, que hoje também possa pôr esse pecado diante do altar e poder, ó Deus, realmente abandonar esse pecado. E houver alguém aqui, ó Deus, que em vez de se concentrar na verdade pura do Evangelho, está, ó Deus, atraído por novidades. Que o Senhor possa tirar dos seus olhos essas novidades e fazer com que essa pessoa foque na verdade do Evangelho. Te peço em nome de Jesus. Amém. Vou chamar o grupo de louvor à frente para nós cantarmos o último hino. Queria que você, se pudesse, colocar em pé um pouquinho. Antes de nós cantarmos este último hino, eu gostaria de fazer um apelo. Você que está aqui essa noite, se você tem andado afastado do caminho do Senhor, da verdade do Senhor, e durante esse culto o Espírito Santo tocou seu coração de uma forma especial e você deseja voltar para os braços de Jesus. Tanto porque Jesus, Ele só quer o bem nosso. Jesus, quando veio à terra, Ele diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bom pastor veio dar a sua vida pelo resgate de muitos. Jesus quer o bem. Então, se você anda afastado dos caminhos do Senhor, ou você nunca entregou a sua vida para Jesus, presta atenção. Estou dizendo assim que se você já é religioso, se você já é batizado, não. Se você já confessou Jesus como teu Salvador, entende isso? E nós vamos cantar mais um cântico. E enquanto nós cantamos, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Se você quer voltar para o caminho do Senhor, se você quer abandonar algum pecado
escravizador, de estimação na sua vida, que você sabe que você precisa abandonar. Você quer se reconciliar com Deus nessa noite. Eu queria que você pudesse sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu vou descer, vou ficar aí embaixo. Se você vier, eu gostaria de fazer uma oração particular por você, pedindo a Deus que tenha misericórdia da sua vida, pedindo a Deus que pudesse tomá-lo em seus braços, perdoar os seus pecados, restaurar a sua vida. Eu só queria pedir a você que você não saísse daqui essa noite sabendo que você está em pecado, sabendo que você está desagradando a Deus, sabendo que você está fazendo coisas que Deus não se agrada, mas sair a si mesmo, sair assim dessa mesma forma. Então, se você quer se reconciliar com o Senhor, se você quer se reconciliar com Deus, vem à frente, nós vamos orar por você. Nos leva de volta para casa, Senhor. Eu quero voltar. Amém. Graças a Deus. Queridos, que bênção.
o irmão Wagner falou que hoje pela manhã, durante a aula da IBD, ele sentiu uma coisa que ele nunca sentiu antes. Eu louvo a Deus pela obra que Deus tem feito na vida desses irmãos. Queria que você preparasse agora a sua oferta, seu dízimo, para trazer realmente à frente, tá bom? Queria que você preparasse. Nós vamos cantar mais um cântico e logo em seguida você pode vir. Vamos continuar essa? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que me frustraria, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quiser entrar? Como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e seguras minhas mãos, me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando percebo de teus olhos como os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar.
eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Me leva pra casa, me leva pra casa, eu quero voltar de ti, não é o meu lugar. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu queria incentivar você a orar essa semana, a ler a sua Bíblia, a consagrar a sua vida ao Senhor. Eu queria incentivar você que antes de sair daqui hoje, você pudesse abraçar alguém, orar com essa pessoa, que você pudesse dar uma palavra de encorajamento, de ânimo, uma palavra de Deus no seu coração. Eu tenho certeza que a partir desse momento agora, o Espírito vai dirigir sua vida se você desejar. Abrace pelo menos 5 irmãos. Se você notou a falta de alguém aqui, ligue para ele, encoraje, pergunte se está tudo bem. Mesmo que você saiba por qual motivo ele não veio, ligue para ele, ore com ele, abençoe a vida uns dos outros. Nesse culto de ceia, de comunhão, de marcha do amor, que Deus continue fazendo essa obra maravilhosa em seus corações. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito esteja sobre cada um de vós. Amém. Louvado seja Deus. Está encerrado nosso culto.